Olá, habitantes terrestres, eu sou o Luiz Abel Jornaleiro. No vídeo de dicas, sim, nós decidimos fazer um top 5 da Marvel e da DC e finalmente chegamos na Marvel com o Wolverine, um top 5 do Wolverine. Show de bola, muito massa. Gurizada, eu separei um material aqui que é a porta de entrada para o Wolverine, muito legal, perfeito para quem quer começar a ler os materiais da Marvel e em específico do Wolverine. Abel, eu quero começar a ler Wolverine, por onde eu começo? Cara, assim, ó, eu vou dar uma dica para vocês entrarem com o pé direito no negócio e selecionei, assim, ó, a fina flor do colecionismo que a gente tem aqui na loja Terra X Comics, começando com Wolverine Origem. Wolverine Origem foi simplesmente um material muito legal que saiu no início da década de 2000. Tem quem goste, tem quem não goste. Eu, particularmente, como fã de quadrinhos que lê quadrinhos há praticamente quase 30 anos, achei excepcional, achei muito bom. O que é, sobre o que é e quando é e como é Wolverine Origem. Wolverine Origem conta a história do Wolverine. Não vou dar spoilers, não vou falar nada da edição para que você tenha ela em mãos, leia e se surpreenda. Ela conta a história do Wolverine, né, muitos anos atrás, tá? Quando ele era um menino, ele vivia na família dele. Eu não vou falar o nome dele para não entregar, porque isso tem uma jogada muito esperta do roteirista, que é o Paul Jenkins, o desenhista é o Andy Kubert e o colorista é o Richard Isanove, uma equipe criativa top de linha. Nessa história mostra a infância do Wolverine muitos anos atrás, como ele se tornou o Wolverine, né, o que aconteceu, como foi a sua mutação, o que ele passou para chegar no estágio inicial e no estágio final da mutação dele, e quais foram todos os dramas que fizeram com que ele lidasse com aquela mutação, lidasse com aquela situação, de aos poucos descobrindo que ele era um mutante numa época em que ninguém sabia o que era um mutante. Então Wolverine Origem é excepcional, uma baita porta de entrada para te conhecer um pouco do personagem e se familiarizar com um personagem que, na minha opinião, é lendário dentro do universo Marvel. Saindo do Wolverine Origem, se você quiser pegar, temos Arma X, né, cara, do Barry Windsor Smith. E do Barry Windsor Smith, roteiro e arte, numa forma geral, né, cara, que são uma edição definitiva pela Panini, também temos pela Salvat também, que é um material excepcional, que conta como foi a inserção do adamantio nos ossos do Wolverine. Foi um processo muito tortuoso, muito violento, cara, judiaram muito o cara, ele foi muito ferido, ele sofreu demais. E todo aquele processo em que ele vai tendo o adamantium sendo enxertado nos ossos dele, justifica um pouco da selvageria do cara, sabe? E justifica, assim, um pouco dele ter aquele problema de memória, dele ser um cara tão arredio, dele ser um cara tão rebelde. E é bem interessante que essa história aqui, ela mostra, né, cara, a pegada do Arma X, e mostra que o Wolverine, ele é um agente, né, que trabalha, ele é um agente canadense que trabalha para uma organização secreta no Canadá, e ele acaba sendo vítima dessa experiência sem consentir. Ele é simplesmente sequestrado, os caras injetam um adamantium nele e a história mostra todo o processo tortuoso que foi. Aí tu pode pensar, pô, mas é só uma história dele com um adamantium sendo enxertado nele. Pessoal, leiam para entender o que o mestre Barry Windsor Smith construiu aqui. O cara simplesmente fez uma narrativa excepcional e a arte dele é simplesmente única. É um grande material, uma baita porta de entrada para vocês curtirem o personagem, que é um ícone da Marvel. O Wolverine do mestre Chris Claremont, do mestre Frank Miller. Esse material é muito legal. Ele mostra o Wolverine, tá, que foi apaixonado pela Mariko Yashida, o amor da vida dele por durante muitos anos, que ela é de descendência japonesa. E nessa história a Mariko tá para se casar. Só que o Wolverine sempre foi apaixonado por ela, mas eles nunca puderam ter uma proximidade, se casar e tudo mais, porque o Wolverine é um estrangeiro, é um canadense, ele é uma japonesa. Então ela tem toda aquela questão do tradicionalismo japonês, de só poder se casar com o pessoal da terra dela, aquela coisa toda. E quando o Wolverine descobre que o pai da Mariko, né, que é o Shingen, que ele é um cara de índole duvidosa, ele tem uma série de planos escusos para o casamento da Mariko com uma espécie de político lá do Japão. Quando o Wolverine descobre que ela está para se casar, ele vai para o Japão para reclamar, né, a mão da Mariko, e ele luta contra o Shingen e é terrivelmente derrotado, ele é humilhado. E essa história é fenomenal porque ela tem a arte do mestre Frank Miller e tem todo aquele conceito do Wolverine lutando contra o tentáculo, tem muita influência da cultura japonesa, muita influência da filosofia do samurai.
É um grande material, uma história fechada, não precisa ter lido 80 mil coisas para ler ela, tu só pega, abre, lê e se delicia, que é um grande material. E na edição capa dura ser uma história, um bônus, por assim dizer, que mostra, não vou dar um spoiler, que mostra um acontecimento após essa história em quadrinho, sem spoilers, não vou falar que é para não estragar a surpresa. Então, por favor, leiam, não vão se arrepender. Ah, eu separei 2 boxes muito legais, um deles está esgotado, que é a coleção histórica Marvel Wolverine em 4 edições. Sim, esse material saiu em 2016, começou a ser publicado em 2016, estamos em 2019, ele está fora de mercado. Nós temos aqui na loja TRX Comics, ele saiu em 4 edições. O que é esse material, Abel Jornaleiro? Esse material, ele compila toda a fase em formatinho, que saiu pela editora Abril Jovem, foi da 1 a 100 e lá vai pedrada e tal. E aqui tem toda a fase inicial desse material formatinho, que mostra o Wolverine indo pra Madripoor. Ele abandonou, ele saiu dos X-Men e ele vive em Madripoor, que é uma ilha, né, cara, cheia de contrabandista, criminoso, traficante, por aí vai, né, pra trabalhar como uma espécie de segurança, chamado Caolho. Ele tá sob uma outra identidade. Mas é como se fosse uma repaginada, uma vida nova do personagem. Mas, cara, pode ler tranquilo, não tem nenhuma ligação com cronologia anterior, é um início de fase, tem a fase inicial escrita e desenhada pelo John Byrne, muito legal, é um material muito massa, é uma aventura, um arroz com feijão show de bola para quem quer se introduzir no universo do Wolverine, é perfeito. E a Panini lançou em contrapartida a coleção histórica Marvel Wolverine Box 2, que é a sequência desse primeiro box, que também tem arcos fechados, tá? Para vocês terem uma noção. Esse material em formatinho saiu assim muito tempo, né? Foi uma série bem longeva. E aqui tem a sequência da história do primeiro box, mas são arcos fechados, né, cara? As edições, as 4 edições, têm arcos fechados, né? Inclusive uma história muito legal chamada Enterrado Vivo, né, que foi desenhado pelo Mark Silvestre, que era um artista em ascensão na época da Marvel. Então é um excelente material. Tá, pessoal? Essas são as dicas do jornaleiro, o Top 5 do Wolverine. Vocês não vão se arrepender, só material bala, tá? É uma dica do jornaleiro pra vocês. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal, tocou o sininho lá, um vídeo massa chegando pra vocês. Abração do jornaleiro e até mais.